Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Mais Leve. E eu já quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado esse canal que tem o intuito de trazer muita informação num bate-papo leve, informações que podem realmente tornar a sua vida mais leve, com informações de saúde mental, de experiências de vida, informações também técnicas que realmente pode te ajudar a viver com mais qualidade. E hoje a convidada, ela é maravilhosa, ela é uma colega da psicologia, que é a Diva Barreto. Oi, Diva, seja Oi, bem-vinda. obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, né? Quando você me convidou, eu não pensei duas vezes. Se eu pudesse vir, se tivesse no meu horário, eu viria, porque eu adoro estar aqui falando sobre as coisas da psicologia de um modo geral. Que maravilha! E a Diva, ela é psicóloga e ela tem um currículo lindo, bem completo. Eu queria que você se apresentasse, por favor. Pessoal, então, ali fica para mim, né? Pronto. Eu sou Diva Barreto, sou psicóloga, sou mestre em psicologia pela UFC, estou tirando a minha certificação de especialista em avaliação psicológica, estou concluindo a minha especialização em neuropsicologia, tenho formação em terapia de casal, tenho formação em avaliação e diagnóstico de TEA, e por aí vai. Atuo no consultório com psicoterapia de crianças, adolescentes, adultos também, né? Faço terapia de casal. E também trabalho com avaliação neuropsicológica, né? E dentro da avaliação neuropsicológica, os temas que mais aparecem para a gente avaliar é a avaliação para autismo, para TDAH, para altas habilidades, deficiência intelectual, dentre outras coisas também que aparecem para avaliação. Perfeito. Eu avisei que o currículo dela era incrível. E aí, assim, puxando esse ganchinho, né, das avaliações que você faz, que é pro TEA, pro TDAH, né, hoje eu queria falar sobre o TDAH. Vamos lá. O que é que, assim, o TDAH hoje em dia, ele se tornou um transtorno muito, assim, até de certa forma banalizado pelas pessoas mesmo, pela falta de informação e porque hoje em dia os sintomas se confundem com algumas questões que as pessoas às vezes têm no dia a dia, né? Por consequência de outras coisas, né? E aí é nesse ponto que eu queria começar aqui a nossa conversa. O que é que se confunde no dia a dia de uma pessoa, em consequência de quê, com os sintomas do TDAH? Então, os principais sintomas do TDAH, aqueles sintomas chaves, são questões relacionadas à desatenção, problemas com a atenção, de um modo geral, não só ser desatento, mas problemas com a atenção, hiperatividade, impulsividade, e é isso, desatenção, hiperatividade e impulsividade, né? Muitas coisas podem fazer com que a gente fique desatento, né? Ou fique mais inquieto, mais agitado, o que pode ser confundido com a hiperatividade, inquietação e hiperatividade do TDAH. Então, assim, noites mal dormidas, sobrecarga de trabalho, estresse, cansaço, correria do dia a dia, todas essas coisas podem nos fazer ficar mais desatentos, esquecendo as coisas, que é outra característica comum das pessoas que têm TDAH, né? Esquecerem muito as coisas. Só que várias situações do dia a dia, como essas que eu mencionei, podem fazer com que esses sintomas apareçam. E isso não é TDAH, né? Algumas questões de saúde mental, como ansiedade, depressão, são transtornos que muito comumente as pessoas confundem com sintomas de TDAH. Só que a pessoa pode ser desatenta, esquecida por outros motivos que não o TDAH, né? Como, por exemplo, por um processo depressivo, né? É muito comum as pessoas chegarem no consultório deprimidas e achando que tem TDAH, porque estão apáticas, porque estão desatentas, estão esquecendo as coisas e, na verdade, elas estão com esses sintomas por causa de uma depressão e não porque elas têm TDAH. Então, é muito importante que quem trabalha nessa área saiba diferenciar, né, o que é uma coisa e do que é outra coisa. Então, a investigação ela precisa ser muito aprofundada, assim, muito minuciosa, para que a gente não confunda essas questões do dia a dia com os sintomas do transtorno. Com certeza. E você foi falando das possibilidades, né? Do que se confunde com TDAH. Me veio duas dúvidas que às vezes eu já vi assim, alguns profissionais comentando que às vezes acontece também de inconsequência
o sintoma ser confundido com o sintoma de TDAH. Excesso de telas, né? E uso de substâncias psicoativas. É isso mesmo? Também tem algumas coisas que se confundem com sintoma de TDAH? Pode ser que sim, né? Por exemplo, eu uso muito maconha, né? A maconha tem um efeito depressor, né? Você fica mais letárgico, você fica mais lento, você fica mais esquecido, eu fico mais distraído por causa do efeito da substância. Mas isso não é um sintoma. Aliás, isso pode ser confundido com um sintoma de TDAH, mas na verdade é um sintoma ocasionado pelo uso da substância. Então, quando a pessoa chega para fazer uma avaliação, uma das coisas que a gente tem que perguntar é essa: se existe o uso da substância, desde quando ela se sente assim. Acho que uma das perguntas mais importantes é desde quando você se sente assim, né? Isso aconteceu depois de quê? Tem algo específico? Isso acontece desde a infância? Isso acontece a partir da vida adulta? Isso acontece depois do uso de uma substância, né? Entender da onde que o sintoma começou, porque de fato algumas substâncias, dependendo do efeito, pode sim, né, confundir o sintoma. E aí o que vai ajudar a gente a esclarecer é entender desde quando ela se sente daquele jeito. A outra coisa que eu tinha perguntado era... Excesso de telas. Excesso de telas, isso é importante da gente falar, né? Algumas famílias confundem, acham que porque o menino está muito na frente do computador, do celular, ele vai ter TDAH por causa disso. Não vai, tá? Não vai, não. Telas não causam TDAH, né? E nem causam autismo também. O que acontece? O uso excessivo de telas causa uma hiperexcitabilidade no cérebro, né? Então, se o meu cérebro ele fica mais excitado, eu fico mais agitada e eu fico mais impulsiva. Aquela coisa de você ficar rolando o dedinho na tela para passar a próxima coisa, né? Então, meu cérebro fica hiperexcitado, eu fico ali, ó, passando o dedinho, né, e vendo mais coisas, e quero ver outra coisa, aí eu fico mais irritada, eu fico mais inquieta. Isso sim pode ser o efeito do uso da tela. Esses sintomas podem ser efeito do uso da tela, mas não é por causa do TDAH, né? Tela não causa TDAH. Então, você também pode acabar confundindo o sintoma do uso excessivo da tela com uma inquietação e desatenção do TDAH. Porque se eu estou usando a tela e você me chama e eu estou concentrada no celular, eu não vou prestar atenção no que você está me falando. Justo. Aí a mãe, vale, esse menino é desatento, porque eu chamo e ele não me ouve. Não, é porque ele está concentrado no celular. Então, não necessariamente tem relação uma coisa e outra, né? Mas pessoas que têm TDAH, pessoas que têm TEA também, é como se o uso excessivo pode piorar os sintomas. Porque quem tem TDAH, até, por exemplo, tem muito a questão do hiperfoco, né? Sim. Que é você focar no negócio e ficar naquele negócio ali até o fim. Então, a tela por si só já é um pouco indutora disso. Você já tende a ficar muito tempo ali e você se perde, né? Horas e horas perdidas naquelas informações. Então, se eu tenho tendência ao hiperfoco, aí é que eu vou ficar hiperfocada mesmo naquela tela. Então, assim, a tela, ela piora o sintoma, mas ela não causa TDAH. Perfeito. Essa resposta faz toda a diferença, porque realmente eu já vi muita gente acreditando que o excesso de telas pode desencadear um TDAH. Não. Mas não existe essa possibilidade, né? O TDAH, gente, ele tem uma carga genética muito forte, né? Acredita-se que cerca de 80% mais ou menos dos genes, né, que causadores do autismo, ele vem de uma carga genética hereditária, né, dos pais. Então, e existem outros fatores também, né, ambientais, da nossa própria mutação genética do nosso organismo. Tem aqueles genes que são herdados dos nossos pais e tem aqueles genes que estão com a gente e que vão se transformando no decorrer do tempo. Então, tanto o TDAH tem essa causa genética herdada dos pais, que é muito pesada, né? 70% a 80% dessa carga genética do TDAH herdada, mas também tem aquela porcentagem que é da minha própria mutação genética, que é natural, todo mundo tem mutação genética, né? Então, mas pode ser que meus genes eles tenham uma mutação e eu não tenha pais com TDAH, mas, né, nasça com TDAH. E aí o TDAH
é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é que isso significa? A pessoa nasce com ele, né? Ela não desenvolve, ela nasce com ele. Existem alguns estudos, pesquisas bem recentes, né? No último que teve, no último Brain que teve, que é um congresso bem grande, que fala sobre essas questões da neurologia, neuropsicologia e tudo mais. Tem alguns estudos que trazem que dizem que, tipo assim, eles são muito recentes, a gente está lendo sobre isso agora, mas Em desenvolvimento, assim, inclusive, na minha cabeça, isso está em desenvolvimento. Que ele diz que pode ser que os genes se manifestem mais na vida adulta. Que você não manifeste na infância os sintomas, né? Venha a ser manifesto na vida adulta. E hoje, o que a gente usa como referência, que é o DSM-5, né? Que é o CID-10, já o CID-11, mas por enquanto o CID-10. O que esses grandes manuais trazem é que os sintomas eles precisam surgir na infância para ser considerado TDAH. E o que esses novos estudos estão trazendo é que pode ser que esses gênios fiquem adormecidos na infância e em decorrência de situações ambientais, eles se transformem, eles mudem e passem a ser manifestos sintomas na vida adulta. Mas, assim, são estudos recentes, isso não está no DSM ainda, né? Existe, não sei se né, nos próximos manuais, nas próximas atualizações, se vai haver algum tipo de mudança em relação a isso. Mas hoje o que a gente trabalha os sintomas precisam ter surgido na infância. Então, não pode ter surgido na vida adulta. Entendi. E para, assim, como você estava dizendo, né? O profissional que vai fazer esse diagnóstico, esse psicodiagnóstico, essa avaliação, ele precisa ter muito cuidado, justamente para não se confundir com outros transtornos, né? Com outras questões. Exatamente. Né? Então, tem que ser bem minucioso, bem atento. E aí, quais são as ferramentas, né, que você utiliza para fazer essas avaliações, né? Para fazer toda essa análise, para poder realmente entregar esse diagnóstico o mais preciso possível. A avaliação do TDAH, a gente diz que é uma avaliação clínica, né? O que é que isso significa? Baseado na história, nos sinais e nos sintomas que a pessoa apresenta e apresentou durante a vida dela. Essa é a nossa principal ferramenta, né? É isso que vai bater o martelo, vamos dizer assim, se a pessoa tem ou não o TDAH. A gente não diagnostica TDAH por teste nenhum. E não existe também nenhum tipo de exame de imagem, exame de sangue, exame de nada, que vai fazer com que mostre, né, ali que a pessoa tem TDAH. Então, a avaliação ela é basicamente clínica, né? Ou seja, muita entrevista, muita investigação, conversa com os pais, com os responsáveis, com a escola, com o terapeuta da pessoa, com o psiquiatra, com o neurologista, com o profissional com a professora particular, com o profissional que acompanha aquela pessoa. A gente conversa para conseguir ter o entendimento mais claro, né, sobre o funcionamento daquela pessoa. Mas, além da entrevista, a gente pode também utilizar os testes psicológicos que vão nos ajudar muitíssimo a entender, poder quantificar a capacidade cognitiva dessa pessoa, né? Então, os testes psicológicos também vão nos ajudar muito a entender isso. E aí, testes de personalidade, testes que avaliam a atenção, que avaliam memória, que avaliam funções executivas, que avaliam disfunções executivas, que avaliam inteligência. Então, são recursos que a gente pode utilizar para dar embasamento, né? Aí a gente vai juntar essas informações com o que a gente ouviu na entrevista, montar aí o quebra-cabeça, né? O que eu sempre falo, a avaliação psicológica é montar um quebra-cabeça. Porque é você pegar tudo que você viu nos testes, linkar com o que você ouviu nas entrevistas, para poder criar um raciocínio disso, né? Então, é isso. Boas entrevistas, testes de qualidade, né? Padronizados, vão nos ajudar nessa avaliação. E aí, dentro disso, eu gostaria de deixar muito claro, não façam teste da internet, né? Vou me autoavaliar aqui pelo que o Google, né, tem descrito aqui no Google, fulano de tal me mandou um teste rápido, então, e aí eu vou me diagnosticar pelo... Não, por favor, procure um profissional e faça uma avaliação adequada. Perfeito. E
nesse aspecto, assim, do que pode se confundir, né? Uma pessoa que está muito no automático, que está muito sobrecarregada, às vezes, do trabalho, né? Ela também pode ter aí uns sintomas que se confundem com TDAH, tipo a desatenção, a questão Pode. da memória. Também Pode. Se tem, eu né? estiver sobrecarregada, eu vou estar mais desatenta, eu vou estar mais distraída. E isso é uma disfunção da nossa atenção. A questão é, o TDAH é uma disfunção da atenção. Só que muitas coisas podem causar uma disfunção da atenção. Noite mal dormida, ahn, doenças, né, mentais e o TDAH. E aí a gente precisa entender se essa disfunção da atenção é por causa do TDAH ou se é por causa de outras condições da vida. Mas outras condições de vida pode com certeza deixar a gente mais desatento, mais distraído, com problemas de memória, dificuldade enfim, executar algumas tarefas. Entendi. E aí, existem muitas coisas que realmente podem acontecer, né, da pessoa que possui o TDAH, na questão do esquecimento, né, algumas coisas, assim, vistas no comportamento também, alguma coisa, assim, mais específica, assim, por exemplo, uma vez eu vi no Instagram, né, que era uma famosa num podcast que estava ali falando sobre o TDAH. Aí ela olhou para a apresentadora do podcast, alguma coisa assim, e disse: Você tem TDAH, não tem? A pessoa: Tem. Como é que você sabe? Ela, a gente se reconhece e tal. Existe realmente assim algum trejeitos, alguma forma de falar, alguma forma de olhar, alguma coisa Não. que realmente, eita, essa pessoa deve ter TDAH. Não, desconheço essa bola de cristal interna que uma pessoa tem de olhar para outra e achar que ela tem TDAH. Quer dizer, de bater o martelo que ela tem TDAH. Achar a gente acha, né? Então eu acho, no máximo ela pode dizer, você tá tão desatenta, você tá tão distraída, você tá tão esquecida, né? Mas aí você é tão impulsiva, mas aí bater o olho e dizer que tem TDAH por causa dos trejeitos é bem complicado, né? A não ser que seja, sei lá, um profissional da área da saúde, qualificado, né? Que trabalha com isso, conversando com você, reconhece ali os sintomas. Mas as migas conversando e batendo papo Aí se e reconhece, se é demais. reconhecendo, Outra muito coisa. duvidoso. Outra coisa também muito interessante, né, é que então eu acredito que está mais para meme do que para algo realista, né, que uma vez você até postou para falar sobre, né, o rapaz traiu a namorada porque tem TDAH e ele esqueceu que namorava. Isso é possível? Esse nível de esquecimento é Não, possível? não é possível, tá? Se vocês namoram e traem, usam esse argumento, meninas, não acreditem. Tá, não, foi uma brincadeira, assim, né? Que eu fiz no Instagram. Isso não, você não esquece que tá namorando. Você esquece o celular, a chave do carro, que tem um compromisso, né? Você esquece onde deixou uma roupa, mas esquecer que tá namorando, aí não esquece, não. Porque assim também, gente, o TDAH, ele tem relação com uma disfunção no córtex pré-frontal, né? Que é essa parte aqui do nosso cérebro. E essa memória de curto prazo, nessa que a gente chama de memória operacional, ela está aqui, né, ela funciona ligada aqui no nosso córtex pré-frontal. Então, como as pessoas com TDAH têm uma disfunção no córtex pré-frontal, ele funciona de uma forma diferente, então ela fica com essa dificuldade de guardar uma memória de curto prazo. Mas um namoro, né, um negócio assim, que não fica guardado aqui no córtex pré-frontal, né? Fica registrado em outros lugares do nosso cérebro. Então, os outros lugares do nosso cérebro não sofrem com a disfunção do TDAH, né? Essa informação ela fica localizada em outro canto. Então, a dificuldade de memorização e de guardar, né? Guardar uma informação, ela do TDAH é uma coisa mais de curto prazo, assim, né? É o que a gente chama de memória operacional. Essa memória mais imediata, né? Eu vi um negócio, tenho que lembrar de fazer tal coisa, aí eu já me esqueço. Mas a parte da memória semântica, né? De uma memória mais Antiga. antiga, ela não é afetada.
Agora, o que é que acontece, né? As pessoas com TDAH, como elas têm muita dificuldade de conseguir manter o foco de atenção numa coisa, pode ser que elas vivam um negócio e depois esqueçam que viveu, porque elas não captaram, né, aquela informação naquele momento. Isso pode acontecer, mas de um modo amplo, a gente diz que as pessoas têm mais dificuldade com essa memória de curto prazo, né? De Entendi. ver uma informação, guardar, ela esquece rápido porque ela não conseguiu se concentrar. Então, essas memórias antigas, elas são armazenadas em outro lugar no cérebro, que não é afetado pelo TDAH. Perfeito, bela explicação. E se fosse o caso, por exemplo, a pessoa tá aqui fazendo uma coisa, ela lembrou de outra. E aí ela foi fazer essa outra coisa que ela lembrou. Deixou a que ela estava fazendo em stand-by. No meio do caminho, ela se deparou com outra coisa que ela tinha que ajeitar. E aí ela começou a ajeitar. Ela nem lembra mais da que estava fazendo antes e nem lembra do que ela ia fazer depois. Isso pode ser caracterizado pelo TDAH? Com certeza. Esse é um sintoma muito comum das pessoas que têm TDAH. Essa dificuldade de começar e terminar as coisas. Então, elas abrem várias frentes. Elas começam várias coisas e não concluem nenhuma. Por que que isso acontece? Porque as pessoas com TDAH, elas têm uma dificuldade nas funções executivas, que também ficam aqui, né? Essa parte frontal do nosso cérebro, ela é responsável pelas funções executivas. As funções executivas é essa capacidade que eu tenho de começar uma tarefa, terminar, planejar, saber como é que eu vou fazer, organizar o que é que eu preciso fazer e conseguir executar isso. Então, como essa parte, né, executiva, ela fica na parte frontal do cérebro e a parte frontal do cérebro funciona de uma forma diferente, então eu vou ter dificuldade de fazer essas coisas no meu dia a dia. Por isso que as pessoas com TDAH comumente começam e não terminam as coisas, começam várias coisas, têm muita dificuldade de perseguir objetivos, né? Porque elas facilmente também se entediam e querem fazer uma outra coisa. Como tem dificuldade com essa coisa da memória de curto prazo, né? Memória operacional. Começa, vai fazer outra coisa, já esqueceu o que é que tinha que fazer antes, né? Então, isso é muito comum nos casos de pessoas que têm TDAH, mas por conta que elas têm o que a gente chama de disfunção executiva, né? Que é uma dificuldade de gerenciar o tempo, de se organizar, de se motivar, de organizar as questões que tem para fazer, de resolver problemas. Isso está dentro das disfunções executivas. Muito bom. E aí a parte do tratamento, né? Tem a parte medicamentosa, né? Que aí eu queria que você, na sua opinião, ou até baseado nos seus estudos, que você possa dizer se sempre é necessário, ou se não, se tem alguns momentos aí que não precisa, ou que vai de pessoa para pessoa, não sei. E também a parte do tratamento dentro do consultório psicológico, né? Por exemplo, nessa questão aí da motivação, né? De começar uma coisa e não terminar. Acredito que não tem uma medicação que vai atuar exatamente nisso, né? Não. Então, seria algo trabalhado na terapia, na psicoterapia, com o profissional, né, ali. Exatamente. E aí eu queria entender com você o que seria aí esse processo, né? Como é que seria esse tratamento dentro dessas circunstâncias e sobre as medicações? Pronto. Infelizmente, a gente não fala de uma cura para o TDAH, né? Mas a gente tem uma remissão de sintomas. A gente pode ter uma remissão de sintomas que deixe a pessoa com uma qualidade de vida como a de qualquer outra pessoa, né? Se a gente pensar numa remissão de sintomas que traga uma total qualidade de vida, a gente poderia falar numa cura nesse sentido. Sim. Mas uma cura formal, né? Como uma ansiedade. Ansiedade não dá, porque todo mundo é ansioso, né? A vida inteira, um pouco, pelo menos. Mas, assim, outro tipo de transtorno ou de doença que não, curou, não tem mais, né? A gente não pode dizer isso, mas a gente pode falar num tratamento que traga qualidade de vida e remissão de sintomas. Dentro dos tratamentos, existem muitas coisas que as pessoas podem fazer para ajudá-las a lidarem com os sintomas do TDAH, né? Começando pela medicação, né, que você trouxe. Não é todo mundo que precisa tomar medicação para o TDAH, né? Eu tenho pacientes que conseguem controlar os sintomas do TDAH com a terapia e com a atividade física, né?
Mas não são todos e depende de cada caso, depende de cada pessoa. O TDAH, ele tem níveis de gravidade, né? Tem o nível leve, moderado e o grave, né? E aí a gente poderia pensar em níveis mais moderados e graves, como precisando de um suporte medicamentoso. Níveis mais leves, a gente consegue controlar ali aquele sintoma com outros recursos. Mas, assim, não é para as pessoas terem medo também se precisarem tomar medicação, né? A medicação, ela é para ajudar, ela é uma aliada, ela é para trazer qualidade de vida. Ela não é para prejudicar, né, uma pessoa. Então, se precisar tomar medicação, tome, gente, né? Vai melhorar a sua qualidade de vida. Então, isso é ótimo. Então, assim, as medicações, elas atuam. Assim, existem muitas medicações para o TDAH, né? Assim, e cada pessoa vai precisar de um tipo de medicação diferente, né? Então, o psiquiatra, ele vai fazer essa avaliação de acordo com a sintomatologia que a pessoa apresenta, ele vai escolher ali a medicação que ele acha que vai ser mais vai ser melhor para ela, né? A pessoa vai se beneficiar. Mas as medicações, de um modo geral, elas podem ajudar a pessoa a se concentrar melhor, elas podem ajudar as pessoas a ficarem menos impulsivas, né? Controlar melhor o impulso, pode ajudar as pessoas a ficarem menos inquietas, pode ajudar a pessoa nos sintomas ansiosos. Gente, ó, TDAH e ansiedade, eles andam assim de mãos dadas, né? Eu não conheço uma pessoa que tem TDAH que não tem uma ansiedade mais patológica mesmo, assim, né? Todo mundo é um pouco ansioso, né? Então, não acho que vocês vão se livrar da ansiedade. Ninguém vai nunca. Todo mundo é um pouco ansioso. A gente precisa, inclusive, ser um pouco ansioso para a gente conseguir Ter um impulso, né? ter o Assim, impulso e viver. É sobrevivência. Ansiedade é sobrevivência. Todo mundo precisa ter um pouco. Mas, no caso das pessoas que têm TDAH, assim, é muito comum as pessoas com TDAH terem uma ansiedade patológica, né? Ficam muito inquietas, ficam muito ansiosas. Então, medicações que vão ansiolíticos, né? Antidepressivos, podem ajudar no controle desses sintomas ansiosos. Porque o que é que acontece? Ansiedade e depressão, na verdade, andam bem juntinhos com TDAH, sabe, Mariana? O que que acontece? Por que uma pessoa com TDAH pode ter ansiedade, ou pode, né, ter depressão? Na verdade, elas têm uma probabilidade maior, né? São comorbidades comuns. Por quê? Eu cresci com dificuldade na escola, eu cresci sem conseguir me concentrar nas coisas, eu cresci ouvindo que eu era burra, que eu era, sei lá, danada demais, que eu não tinha capacidade de fazer as coisas, que se eu cresci ouvindo tudo isso e sentindo as minhas dificuldades, a probabilidade de eu ter uma autoestima abalada é muito alta, né? verdade. Então, se eu abalo a minha, fico com a minha autoestima abalada e me sinto incapaz e sinto as minhas dificuldades, não sei por que que aquilo acontece comigo e me sinto diferente das outras pessoas. E aí eu vejo as pessoas conseguindo fazer coisas que eu não consigo. Tudo isso vai me afetar, né? E sendo afetada por todos esses sentimentos, eu posso acabar desenvolvendo um quadro depressivo e ansioso. Então, assim, as pessoas com TDAH têm uma probabilidade muito maior de desenvolver ansiedade e depressão por causa disso, porque elas passam a vida convivendo com dificuldades que ela vê que as outras pessoas não têm igual a delas. Então, o fulano consegue prestar atenção na aula inteira, eu não consigo, é porque eu sou burra, né? Eu fiz uma avaliação de uma moça não, uma mulher já, uma vez, e ela disse assim, Diva, eu cresci com meu pai me chamando de burra, porque eu não conseguia, eu tinha dificuldade de aprender o conteúdo da escola, né? Então, eu cresci, então isso abalou muito minha autoestima. E aí, como é para uma pessoa crescer ouvindo, né, que é burra, né? É horrível. E isso, inclusive, é muito injusto, porque as pessoas com TDAH não têm uma dificuldade intelectiva, né? O TDAH, ele não afeta a inteligência. O que que acontece? Como eu tenho dificuldade de conseguir me concentrar e sou inquieta e não consigo ficar sentada estudando, eu vou aprender menos o conteúdo. Eu posso aprender menos o conteúdo, né? Ou então eu não vou prestar atenção suficiente para aprender o conteúdo. Aí por isso eu não aprendo. Então não é que eu não aprenda porque eu não entenda, porque eu não acompanho o raciocínio. É porque eu não tenho paciência de ouvir o professor explicar até o final. Então o TDAH não afeta a inteligência. Ele afeta a capacidade de aprendizado, porque eu não consigo manter o foco para me concentrar, para ler um livro, para ver o professor. E aí, por isso que eu não vou aprender. Então, por isso que a medicação, ela pode ser tão
útil. Porque se eu tô tomando uma medicação que vai me ajudar a me concentrar, eu vou conseguir sentar e fazer minha tarefa do começo ao fim, né? Eu atendo algumas crianças que têm TDAH e que tomam Ritalina, por exemplo, né? A Ritalina, ela tem um efeito de imediato, né? E aí, alguns psiquiatras recomendam, né? Pessoal, se for tomar a medicação, é recomendada pelo psiquiatra, tá? Por favor. Tô dizendo isso só um exemplo de um caso que eu atendo. Mas, assim, o médico manda tomar uma medicação antes de ir para a escola. Quando ele sai da escola, a medicação já passou o efeito. Mas ele conseguiu se concentrar na aula porque naquele dia ele tomou a medicação dele, naquele dia ele aprendeu mais porque ele se concentrou mais porque ele tomou a medicação. Então a medicação ela pode ser muito útil, né? Como pode ser passada de uma forma equivocada e sem necessidade. Por isso a importância de ser passado por um médico psiquiatra, né? Enfim, Com capacitado toda a para fazer avaliação isso. feita, né? Perfeito. E aí, nessa questão do tratamento, a pessoa vai Ai, desenvolvendo esqueci de falar da estratégias. terapia, né? E isso, a pessoa vai desenvolvendo estratégias junto com o Uhum. psicólogo, de acordo com o dia a dia Sim. dele. Como é que pode ser feito assim na terapia? Perfeito. Uma pessoa que tem TDAH, quando ela vai para terapia, né, tem muitas coisas para a gente trabalhar nessa terapia, né? Eu vou falar aqui do que comumente eu vejo nos casos de pessoa com TDAH. Muitas vezes são pessoas com autoestima baixa, são pessoas que têm ansiedade e depressão. Inclusive, muitas vezes elas chegam no consultório por causa da ansiedade e da depressão, nem sabem que tem TDAH. Né? Ou chegam no psiquiatra por causa da ansiedade e da depressão e nem sabem que tem TDAH. Então, a gente precisa tratar, né, e acompanhar esses sintomas que aparecem para além do TDAH, né, como esses outros transtornos que eles podem aparecer. Então, a gente vai tratar isso e também vai acompanhar e tentar ajudá-la a lidar com os sintomas que atrapalham a vida dela, né? Então, ajudar a pessoa a encontrar estratégias para organizar a sua vida e poder realizar as coisas que quer. Trabalhar a autoestima, que muitas vezes fica abalada. Eu ajudo muito o pessoal, assim, com organização, né? Eu sempre digo assim, porque é quase unânime em dificuldade de fazer as coisas, né? Se Uhum. organizar e fazer as coisas. Esquece compromisso, não sabe, chega atrasado. Uma coisa que eu sempre combino com eles, às vezes eu faço no consultório junto com eles, para estimular. Fazer um planner, né? Ou uma agenda gigante. E aí, isso é importante, coisas visuais, né? Uma cartolina, uma folha. E uma coisa que fique, assim, num canto bem exposto, né? Eu não costumo. Tem gente que funciona muito com agenda também. Tem alguns pacientes que funcionam muito bem com agenda, de anotar tudo que precisa fazer na agenda. Mas eu também tenho muitos pacientes que esquecem de olhar a agenda. Então, para não esquecer de olhar a agenda, eu gosto de recomendar que faça, tipo, numa folha de cartolina, a agenda da semana, pregue assim na parede do seu quarto, num canto muito visível, que ela possa, sempre que olhar, passar, ver e lembrar que precisa fazer alguma coisa. Então, essas estratégias visuais ajudam muito também na organização. E aí a motivação também muitas vezes fica abalada, né? E aí motivação barra autoestima. Costumam ser coisas que ficam abaladas. Então a gente vai também trabalhar essas questões relacionadas à motivação. Porque se eu não me sentir capaz de fazer alguma coisa, eu não vou fazer. Uhum. Mas se eu me sentir capaz de fazer, é meu caminho andado para eu conseguir. Só que resgatar essa autoestima e ajudar essas pessoas a se motivarem, muitas vezes é muito difícil, né? Justamente por causa desse histórico de dificuldades que vem enfrentando ao longo da vida. Então, a terapia ela pode ajudar, assim, de muitas formas. Perfeito. E o TDAH, né, tem a questão da desatenção, né? E tem as pessoas que falam a sigla, né, do TDAH. O H é da hiperatividade. Aí tem gente que Uhum, diz que é só o TDA, que uhum, não tem o H. uhum. Existe realmente essa possibilidade de as pessoas terem o TDA sem ter a hiperatividade? Ou isso já é uma adaptação que as pessoas criaram? Como é que é? É muito boa essa sua pergunta, porque muitas vezes as pessoas falam, não, eu tenho só TDAH, não tenho TDA, não. Então, não, eu sou só TDA, não tenho hiperatividade, não. O que é que acontece? Até o DSM-4, se eu não me engano, usava-se essa nomenclatura, né?
TDAH, a pessoa poderia ter o TDAH, que ela seria hiperativa e desatenta. Ela poderia ter o TDA, onde ela era predominantemente desatenta. Ou ela podia ter o TDAH, que ela era predominantemente hiperativa, né? Antigamente, há muitos anos atrás, usava-se essa nomenclatura. Só que essa nomenclatura já está em desuso há muitos anos, há mais de 10 anos, né? Hoje, o que é que a gente diz? Que a pessoa tem TDAH, predominantemente desatento, predominantemente hiperativo, ou do subtipo combinado, que é quando ela tem as duas coisas. Mas tudo é TDAH. Né? Entendi. Não existe TDA hoje, né? A gente não fala em TDA e também não fala em TDAH. É TDAH, ou predominantemente desatento, ou predominante hiperativo ou misto. Entendi. Muito bom. É porque realmente, eu perguntei justamente porque realmente eu já ouvi as pessoas falando, não, eu só tenho TDA. Aí me surgiu essa curiosidade, Uhum, né? Então, realmente, um dia existiu a nomenclatura isso. TDA, mas há pelo menos uns 10 anos. Não se usa mais. Entendi, Há mais de 10, na verdade. entendi. E aí, o mais comum que você recebe assim no consultório costumam ser crianças ou já é o pessoal na fase adulta que, sei lá, hoje em dia temos acesso a muita informação, né? Uhum, Então, provavelmente os adultos que chegam é porque enquanto crianças não tinham acesso à informação que a gente tem hoje e uhum, acabou passando batido. Ou uhum, como burro, ou como vive no mundo da lua, né? Enfim, exatamente. né? E aí, hoje em dia, chega mais as crianças, porque, enfim, também já estão no processo aí de descobrir, porque temos acesso à informação, ou chega mais adulto, assim, querendo correr atrás do tempo perdido? Como é que é, mais ou menos, aí no consultório? Mulher, pra mim é bem meio a meio, viu? Eu nem conseguiria dizer, assim, se é mais o público infantil. Eu vou falar da minha experiência, né? Não posso falar da experiência dos outros colegas, mas a minha experiência, eu confesso que eu nem sei te dizer qual o público que chega mais. É muito meio a meio. Tem muitos adultos que chegam porque passaram a vida inteira, né, sentindo dificuldade. Agora, como está se falando muito, né, enfim, tiveram essa iniciativa de buscar avaliação. Como também vem muita criança encaminhada da escola. E Sim, aí, realmente, agora as crianças que eu recebo, 95% foi a escola que chamou a atenção dos pais para a necessidade, né? entendi. Mas tá bem meio a meio, assim, tanto adulto como as crianças estão procurando bastante. E um fenômeno bem interessante, assim, que eu percebo é que tem muito adulto chegando para fazer a avaliação porque o filho fez a avaliação, foi diagnosticado, e aí o pai ou a mãe se identifica com o filho e vai fazer a avaliação e pá. Ah, bacana. Tem também, né? Já aconteceu, acontece muito isso comigo, tanto de pais que estão fazendo a avaliação porque o filho foi diagnosticado, como de filho que está fazendo a avaliação porque o pai foi diagnosticado, né? E aí é até interessante esse comentar isso, que assim, eu fiz uma avaliação uma vez de uma mulher e ela tinha TDAH, né? No final da avaliação, a gente viu que ela tinha TDAH. Ela, Diva, você pode fazer a avaliação do meu filho? Porque ele é muito parecido comigo. Eu posso. E aí fiz, posteriormente, depois de alguns meses, eu fiz a avaliação do filho dela. E ele tinha TDAH também. Aí ela, Diva, a gente é igual à minha mãe. Eita, Mas a minha mãe não vai fazer avaliação, né? Então, tem muito esse fenômeno, né, geracional que vai parar dos nossos avós, porque eles não vão fazer avaliação. sim, Mas são pais e filhos que já identificam, né, que isso vem vem de uma mesmo pela história genética. familiar, né, de uma genética familiar. Como eu também já fiz a avaliação, né, de pais que não deviam vir porque meu filho foi diagnosticado e eu sou igual a ele. Aí o que é que acontece? Que é isso que eu queria comentar, né? Se eu tenho TDAH e eu crio o meu filho e o meu filho tem TDAH também, eu não vou achar que o que ele faz é estranho, porque eu sou igual. Sim, aí vai talvez demore mais Exatamente. a levar para uma. Então fica muitas vezes difícil do pai conseguir falar que o comportamento do filho é atípico porque ele era igual, né? Essa avaliação Sim. que eu fiz dessa mãe, que depois eu fiz a avaliação do filho, é, eu sempre entrevisto os pais, né? Aí os pais dela, que são idosos, eu não consegui entrevistar.
Mas os pais dele, que no caso é ela, que é a mãe que eu avaliei, eu consegui entrevistar, né? E aí foi muito interessante a entrevista com ela, porque não foi muito proveitosa. Porque tudo que eu perguntava, ela, acho que não, que ele era igual a mim. Olha, eu não percebia se ele era esquecido, porque eu era esquecida também, eu achava que era normal. Então, todos os sintomas do TDAH, ela achava que era normal, porque ela era assim também. Sim. Então, tudo que eu perguntava pra ela, eu acho que era normal, eu acho que era normal, acho que isso era normal, acho que isso era normal. Ele era desatento? Era, mas eu acho que era um desatento normal. Nada demais, porque ela também era assim. E aí, depois que eu fiz a entrevista com ela, que eu, vixe, Maria, não me ajudou muito, eu não vou conversar com o pai. E aí eu fui conversar com o pai, e na entrevista com o pai, aí já foi diferente, aí ele já conseguiu outro olhar. Não, Diva, ele era realmente desatento. Na escola, o material dele da escola tinha que ser muito simples, porque qualquer coisinha distraía ele, então o estojo dele não podia nem ter, tinha que ser uma cor só, porque se fosse colorido, ele já se distraía olhando não podia sentar perto da janela, porque ele já se distraía olhando para a janela. Então, o pai é que foi me ajudando né, com essas informações aí, porque ela não conseguiu me ajudar. Então, é isso. Se eu crio um filho com um transtorno e eu também tenho um transtorno, as coisas que ele faz eu vou achar que é normal. Entendi. Por isso também a importância da gente conversar com várias fontes de informação. Sim. Que aí são vários olhares diferentes, né? Exatamente. E as vivências, as interpretações. Exatamente. Perfeito. Caramba, faz muita diferença. Né? Assim, essas entrevistas com várias pessoas, justamente para poder avaliar essas interpretações que, né, realmente a pessoa vai se identificar, então para ela vai ser dentro do normal. Exatamente. Né? Principalmente se ela tiver sofrido na infância. Que aí é que ela vai querer ser super compreensiva com o filho. Eu passei pela mesma coisa. Aí diz assim, eu passei pela mesma coisa e sobrevivi, tô aqui, sou concursado, hoje tenho meu trabalho, não sei o quê, então não é TDAH não, né? E aí outra coisa também que eu queria, puxando isso, que eu gostaria de deixar claro, né? Que eu acho que é uma questão muito confusa para as famílias, né? Sobre a história do TDAH não afetar a capacidade intelectiva, né? Eu fiz avaliação recentemente até de uma moça e eu fui entrevistar os pais dela, né? E aí a mãe dela tomou a frente da entrevista porque ela queria muito defender a filha dela, né? Ela lidou com aquela situação quase como se eu estivesse acusando a filha dela de ser anormal. E aí ela já tinha me alertado, olha, minha mãe é muito super protetora, ela não, nem tá gostando de eu estar aqui e tudo mais. Eu, não, tudo bem, já fui preparada, né? E dito e feito, assim, aí tudo que eu perguntava, ela, não, minha filha não tinha isso, não, minha filha era tudo normal. Não, minha filha não, minha filha era muito inteligente, ela só tirava nota boa, ela não tem esse TDAH aí não, porque ela só tirava nota boa. Gente, TDAH não tem a ver com tirar nota ruim, necessariamente. Sim. Né? Como eu expliquei, pode ser que a pessoa tire notas baixas porque ficou com dificuldade de se concentrar na aula, mas não porque ela não consegue aprender o conteúdo. Então, tirar nota boa ou tirar nota ruim, isso não diz se a pessoa tem TDAH ou não, né? Então, assim, uma coisa também que a gente precisa, enquanto avaliador, né, enquanto psicólogo, estar atento é em como a pessoa, a família, enfim, traz esse discurso, né? No caso dessa família, eu percebi que eles estavam totalmente na defensiva, né? E eu tava lá querendo ajudar, não tava lá querendo prejudicá-los, né? Mas eles, muito nessa coisa de, não, minha filha é muito inteligente, minha filha é muito legal. Não, minha filha é muito ativa, é muito esperta, resolve tudo desenrolada. Tem TDAH, não. E aí, eu já tentando captar aquelas informações. Aí foi interessante que ela disse assim, não, minha filha sempre fez tudo... Tipo assim, não, minha filha sempre foi muito inteligente, só tirava nota boa, não sei o quê, e fazia as tarefas muito rápido. Eu tinha que dar 2 cadernos, porque o primeiro ela terminava antes da professora passar. Aí eu, olha só uma inquietaçãozinha aí, né? Dando sinal. Então, ela no argumento de defender, ela entregou um ponto. Ela entregou um ponto, né? Enfim, mas assim, quem trabalha com esse tipo de avaliação tem que estar assim, muito atento, porque são muitas sutilezas, né? São muitos sinais que às vezes passam despercebidos. Se a pessoa não tiver realmente assim um olhar, uma escuta atenta, pode realmente ficar com dificuldade de identificar. Perfeito. E
eu tava te perguntando a questão, né, do criança e adulto, e aí eu te pergunto, foi bem meio a meio, né, que normalmente te procuram, quem que você percebe que talvez sofra mais nesse processo? Assim, por exemplo, o adulto, quando ele vai procurar, provavelmente ele vai procurar porque ele tem uma maturidade, uma Uhum, compreensão, né? E uhum, aí ele percebe que tem alguma coisa errada, que essa coisa errada vem já desde a infância, assim, no uhum, geral, né? Já uhum, vem desde a infância, que foi muito criticado, aí foi uhum, abalada a autoestima. Então, ele já vai com algumas marcas, né? Algumas uhum, cicatrizes, algumas coisinhas ali e vai viver esse processo. uhum, E enquanto a criança, ela já passa aí um processo de algo novo, né? Ela tá ali no processo de algo novo e nesse algo novo ela vai assim, ela não tem uma maturidade de já saber como é uhum, que as coisas funcionam, então ela vai se reconhecendo, né? uhum, Ela vai começando a entender o que está acontecendo, porque alguém levou ela para lá, alguém, uhum, né, uhum. colocou ela para ali, a escola, os pais, né? E aí eu te pergunto assim, quem que na sua percepção dá uma sofrida maior nesse processo de tratamento? O que que você acha? Olha, eu acho difícil, assim, falar quem sofre mais, sabe? Se é os pais ou se são as crianças, né? É outra coisa que eu acho que os dois sofrem, assim, né? De formas diferentes. É, a família costuma sofrer muito com as dificuldades, né? Enfim, de conviver com uma criança, né? Com esse transtorno, mas as crianças também sentem muito, porque elas estão sentindo a dificuldade na pele. E aí, uma coisa que eu sempre peço para as famílias, sempre, 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 conversem com as crianças, expliquem o que está acontecendo com elas, expliquem o que é o transtorno. Eu sempre faço assim, um trabalho psicoeducativo, eu passo livros, eu passo textos, né, indico sites, porque eles precisam se informar. E o que me dói muito é ver que tem muitos pais que querem esconder do filho, não querem que eles saibam a resposta, né? Não querem que eles saibam o resultado da avaliação. E crescem sem saber. E aí eu acho que o que dói, talvez uma das coisas que doa mais é você ter uma coisa e não saber que tem aquilo, o que é aquilo e como eu posso lidar com aquilo, né? Então, eu não consigo, assim, te dizer que é pior para os pais ou é pior para os filhos, mas eu garanto para você que é muito ruim para uma criança que não sabe o que tem, não tem a oportunidade de aprender a lidar com aquilo. E quando é o adulto mesmo com TDAH que chega no consultório, assim, tu percebe que também existe ali um sofrimento. Ave Maria, demais. E aí sofre o adulto e sofre quem convive com o adulto, né? Os pais, os companheiros, os cônjuges, né? Eu já atendi várias pessoas que dizem, eu vim fazer avaliação porque meu casamento tá quase acabando. Porque o meu marido não entende por que que eu sou assim, né? E briga comigo e reclama das minhas coisas. Então, assim, o diagnóstico, ele traz um autoconhecimento e um entendimento do funcionamento da pessoa que salva vidas e relacionamentos. Então, assim, se eu sei que o meu marido tá esquecendo todos os nossos aniversários de namoro, ou tá esquecendo os nossos jantares, ou tá esquecendo nossas coisas, porque ele tem uma dificuldade, é diferente de eu achar que ele esqueceu de propósito. Porque ele não liga pra mim, porque ele não se importa comigo, né? Não é que é justificável, né? Assim, no sentido de que, ai, não, ele tem TDAH, então tudo bem ele esquecer o meu aniversário. Não é isso. Mas se eu sei que ele tem alguma coisa, a gente pode tentar criar estratégias para ele conseguir lidar com aquilo. Então, se você tem problema, se você tem TDAH e por conta disso você esquece os compromissos, vamos anotar no celular, vamos colocar alarmes, vamos pregar na parede os nossos compromissos. Aí sim, aí eu posso reclamar com ele, né? Que ainda assim ele não foi. Poxa, eu botei no teu celular, a gente fez aqui a planilha juntos, colocamos aqui exposto enfim, nossa programação e ainda assim você não foi, aí, né? Mas assim, eu preciso eu preciso que a pessoa ela aprenda estratégias de como lidar com aquilo para que a gente consiga conviver, né? Sim. Então isso é realizável, né? Isso é extremamente fazível. E totalmente, assim, de acordo com a vivência, a rotina, o estilo de vida de cada um, né? Uhum, Então, realmente,
tem coisas que para um vai ser mais importante, mais urgente, aí vai desenvolver mais a estratégia em volta daquilo, né? Então é algo também bem de cada pessoa para pessoa, independente do auxílio da medicação, né? Exatamente. E isso também vai muito, tipo assim, e aí eu posso usar terapia, de uma motivação que a pessoa tem de querer melhorar, de fazer esse esforço para tentar ajustar aquilo que não tá legal, né? Então a terapia ela ajuda muito nisso também, de eu me sentir mais motivada, eu me sentir mais confiante, eu me sentir mais segura de que eu posso conseguir fazer aquilo. E aí eu me senti assim, né, segura que eu vou conseguir, vai me ajudar a me esforçar mais. Então, tem isso também. Eu sempre digo assim, sabe, que quem tem TDAH pode fazer qualquer coisa como qualquer outra pessoa. Ela não é incapaz, ela não tem, né, não fica impossibilitada de conseguir fazer nada na vida dela por conta do transtorno. Agora, ela vai precisar de um esforço maior do que as outras pessoas. Vai precisar de mais estratégias do que as outras pessoas para conseguir dar conta do que ela precisa dar. Mas que ela consegue, ela consegue. Então, assim, então a terapia vai ajudar muito a pessoa nesse entendimento do que é que acontece consigo e nessa criação de estratégias para lidar com essas dificuldades. Com o principal foco na autoestima, né? Na Porque eu acho que vai mais autoestima, mexer ali, né? autoestima, essa coisa também de fazer uma coisa de cada vez, de não querer fazer tudo ao mesmo tempo. Começou uma coisa, tente terminar, não pule para a próxima sem antes não terminar aquilo que você Se começou. comprometer mesmo Né? ali. Então, assim, se eu sei que eu tenho TDAH, eu tenho tendência para fazer isso, então quando eu fizer, eu já vou, vixe, peraí, não, calma, eu vou tentar fazer isso daqui direito, porque eu sei que eu tendo a parar as coisas no meio. Então, é autoconhecimento, é autoentendimento. Por isso que o diagnóstico é até uma coisa importante que eu queria dizer. Algumas pessoas perguntam, vale a pena fazer o diagnóstico na vida adulta? Eu já vivi a vida todinha com isso. Será que eu preciso disso agora? Com certeza, né? O diagnóstico vai ajudar você a entender por que que as coisas acontecem com você, a compreender os sintomas que você tem, de onde é que eles vêm, e é a partir disso que a gente vai conseguir lidar com eles. Como é que eu vou me organizar para resolver um negócio que eu nem sei direito o que é aquilo, por que que eu faço aquilo, que aquilo é exatamente um problema, é exatamente uma disfunção. Perfeito, isso faz toda a diferença, né? Porque mesmo você já tendo vivido uma vida sem saber o que era, mas, digamos assim, passando por cima, nunca é tarde pra gente ter mais qualidade. Com certeza. Qualidade de vida, gente, é tudo que a gente precisa hoje, é qualidade de Com vida. certeza. E o tratamento, ele vai te proporcionar isso, qualidade de vida. Perfeito. E você acha que teria alguma coisa mais que você possa acrescentar, assim, de uma informação que não pode deixar de ser falada, sobre o TDAH e todas as questões que o TDAH envolve? Ou a gente já conseguiu falar tudo aqui hoje? Acho que a gente falou muita coisa, né? Mas assim, se eu puder deixar uma mensagem final não se diagnostique por TikTok, Instagram, vídeos do YouTube e nem se diagnostique porque o coleguinha é diagnosticado e você se identifica com sintomas e se diagnostica também, né? Se você tem dúvida, se isso é uma questão, se isso está te incomodando, busque um profissional e faça uma avaliação de verdade, uma avaliação qualificada. E outra coisa, procure um profissional com expertise na área, que você sabe que tem uma experiência naquilo ali. Porque é muito comum também a gente ver profissionais que dizem que fazem várias coisas, mas se você for ver, enfim, não tem uma dedicação, um estudo, uma expertise para fazer aquilo. Então, não se diagnostiquem por mídias sociais, nem pelo que o Google diz. Se tem dúvida, procure uma avaliação com um profissional qualificado, experiente e qualificado. Essa coisa do profissional experiente, qualificado, faz diferença porque, como você estava dizendo, é tanto detalhe, tem que ser tão minucioso, Isso, que se não for, se confunde com tantas outras coisas, que às vezes a isso. pessoa vai ali com um diagnóstico errado, toma medicações para uma coisa que não é, e fica sobrando outros sintomas que não são tratados. E aí ela Exatamente. continua sem ter a qualidade de vida que ela mereceria e que ela deveria estar tendo, né? Exatamente. E assim, ainda bem que eu vejo um movimento muito grande ultimamente de médicos, né? Neurologista, psiquiatra, que, enfim, vai fazer uma consulta e às vezes é uma consulta muito rápida de plano de saúde.
E eu tô vendo muitos profissionais que estão encaminhando para o psicólogo para fazer a avaliação e dar o diagnóstico, mas eu ainda recebo muitos casos também de pessoas, não, eu vim porque o psiquiatra disse que eu tenho TDAH e eu não me conformei, né, com o resultado e resolvi fazer a avaliação. E aí vai fazer a avaliação e não tem TDAH. E aí, quando a gente vai ver, foi uma consulta de 15, 20 minutos, né? Conheceu a pessoa naquele dia. Então, assim, é muito complicado se fazer um diagnóstico tão importante como esse numa conversa de 15 minutos, né? Então, Certeza. buscar sempre uma avaliação qualificada é importante. Perfeito, perfeito. Muito obrigada De pela sua presença, muito nada. obrigada por dividir aqui um pouco do seu conhecimento, né? Uhum, Não só sobre a área, mas sobre o seu trabalho, a forma como você atua, né? uhum. Então, só te agradecer mesmo por ter vindo, né? E compartilhado aqui toda a sua experiência. Muito Ai, obrigada. obrigada. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer estar falando sobre isso, assim. Eu me sinto assim com a missão na Terra de ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo com elas, né? Então, assim, eu não quero ficar só trancada no meu consultório, ali com o meu trabalho individual. Eu quero poder ajudar as pessoas, conscientizar, informar. Eu acho que a informação é um bem preciosíssimo que e assim, eu me sinto realmente muito na missão de ajudar as pessoas a, enfim, com a informação, né? E eu acho, por isso que eu nunca deixo de participar desses momentos quando eu sou convidada e quando eu posso, porque eu acho que a informação é tudo. Então, é isso. Perfeito. Estamos juntas nessa missão. Estamos juntos nessa missão. Então, gente, muito obrigada pela audiência, por vocês estarem aqui acompanhando mais um episódio tão maravilhoso e tão informativo do Pode Ser Mais Leve. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. Comentem o que é que vocês acharam, comentem se vocês tiverem alguma dúvida, né? E continuem nos acompanhando. Até a próxima!